Então, bom dia a todos, né, gente? Vamos lá para mais um café com qualidade. Todo mundo já sabe que o objetivo do café é bem um bate-papo, né, de alguns processos que a gente percebe, alguns inputs tanto para melhoria, conforme o nosso dia a dia aí. Hoje eu trouxe o pessoal de casa online, tá? Se quiser falar alguma coisa, vocês podem me interromper, a gente está compartilhando a tela, nem sempre a gente vai conseguir ver, tá? Então, o que acontece, gente? Hoje o nosso tema seria sobre arquivar fotos não é resolver. Tenho percebido alguns processos, assim, aleatórios. Primeiramente, eu quero que ninguém leve para o pessoal alguns processos que eu vou trazer aqui, mas alguns processos que eu tenha percebido algumas advergências, tá? Então, eu trouxe esses processos. Eu acho que todo mundo já deve ter conhecimento, todo mundo acompanha os grupos, só que eu queria trazer para essa reflexão para todo mundo, tá? E eu queria outra coisa também, trazer o tema para cá de algum outro ponto que eu estou percebendo bastante. Muitas das vezes a gente está fazendo um processo automático. A gente faz ali, igual essas questões das fotos, arquivar fotos. A gente, na maioria das vezes, a gente está só subindo com as fotos de um carregamento, um checklist, só para a gente cumprir aquele papel do procedimento, do processo. Então, tá, eu vou subir com uma foto que eu recebi do motorista, porque senão o sistema nem vai deixar eu seguir com o processo. Nosso objetivo, gente, não é esse. Nosso objetivo é a gente entender o que a gente está fazendo, qual é o nosso intuito, por que eu estou subindo com essa foto. O que eu tenho que analisar com essa foto? Qual é a importância do meu checklist? Então, toda vez que a gente vai fazer um processo, a gente trazer essa consciência para a gente não fazer por fazer, a gente não fazer para seguir processo, para seguir fluxo, para seguir demanda, por obrigação, entendeu? Eu não quero falar aqui hoje de regras, eu quero falar sobre, para a gente entender junto qual é o nosso objetivo, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, para a gente ter a consciência mesmo, tá? Pode falar. Então, eu falei, né, que o objetivo é a importância das fotos durante todo o carregamento, né? Que a gente sempre vai prevenir avarias, garantir registros confiáveis, né? Entrega do motorista, tanto para a empresa também, uma visão da empresa. Outro ponto também, eu tinha preparado esse material já tem uns dias, que foi decorrente a alguns episódios, né? Alguns processos aleatórios que eu percebi. Só que eu incluí alguns outros tópicos que foram de cafés anteriores, que a gente já trouxe para vocês, só que continua algumas coisas repetindo. Então, o objetivo foi da análise das fotos. O tema não vai sair do extremo do que era o objetivo, mas eu trouxe também outras reflexões do processo que a gente tentar entender, tá? Então, a primeira pergunta que eu já tinha falado, quando nós recebemos as fotos de carregamento, o que vocês costumam fazer quando vocês recebem a foto de carregamento? Olhar elas, analisar o checklist, analisar o checklist, olhar o vídeo. Vocês olham mesmo de verdade, analisa, tem conhecimento de processo, quando tem alguma dúvida do carregamento, se está indo legal, se não está indo, uma foto ficou escura, vocês analisam isso? Como que é esse processo de vocês? A gente olha a narração, olha como é que está a situação, até a questão do checklist, não dá BO lá quando chega. A gente depende muito também do motorista que está carregando. Porque tem motorista que é leigo demais, pede ele para bater foto, ele bate foto, mas não sai da qualidade 100%. Entendeu? Isso aí a gente também depende muito do motorista que a gente está contratando. Não sai da qualidade, mas a qualidade que vem já é o suficiente para você analisar que aquele carregamento está tudo ok? Sim, às vezes sim. Então, checklist, né? Que é um tema também que eu vou trazer, que não era do tópico. Mas vocês costumam fazer, contratam e depois analisam, ou analisam primeiro para depois contratar? Como que isso vai ser? Contrato e depois analisa. Contrato e depois analisa. Não, mas manda o cara pro carregamento. Contrata, pede o checklist, olha e manda o endereço. Faz o procedimento. Porque a gente também não pode deixar de contratar o cara, porque às vezes o cara demora a mandar o checklist. Sim.
Às vezes manda ruim, a gente tem que pedir para fazer de novo. Entendeu? E se ele contratou, demorou, e aí depois tá tudo ruim no checklist. Pensa aí, né? Fala que não vai dar aí. Passou. É isso mesmo, a gente fecha o valor, depois faz os procedimentos. Explica para ele como é que funciona o frete e depois fecha tudo. Eu acho que todo mundo viu esse carregamento, né? Que é um exemplo prático disso aqui. Trouxe, né, gente? Frisando mais uma vez, são ocorridos, não é pessoal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Esse carregamento foi um checklist que nós fizemos. A falta do checklist, na verdade. Você não fez o checklist. E aí é o que eu falo, a importância da análise das fotos, analisar tudo, verificar, e a importância de não só seguir procedimento. Contratei, o cara me mostrou lá mais ou menos e tá tudo certo. Isso aqui é um fato que aconteceu esses dias, tá, gente? E nós tivemos muitas consequências por causa disso, que não vou entrar nesse assunto agora. Só que eu quero trazer isso para vocês. A importância da análise, a conferência do processo e entender. Isso aqui é um tópico, já teve outros acontecimentos também de outros checklists. A maioria dos processos que eu observo, tá, gente? Eu não entendo muito dos transportes ainda, mas alguns processos aleatórios que eu percebo quando está lá no checklist, muitas checklists não pegam a parte de cima da carroceria do veículo. Pega pneu, pega traseira, pega lâmpada. E aí eu queria trazer essa reflexão para vocês também, dessa parte do assoalho do veículo. Já tivemos outras não conformidades por causa disso também. Ele chegou, porque a gente sabe que o motorista, né, gente? A gente lida com todas as pessoas, tipos de pessoas. Então, para a gente trazer também essa importância, tá? Aqui, outro ponto que não estava no cronograma nosso para estar fazendo, só que entra na questões das análises das fotos. O que vocês conseguem me falar dessas fotos aqui? Isso aqui foi uma conferência de um carregamento. O que vocês acham que está errado nesse veículo? É um veículo, essas fotos estavam tudo no sistema. Isso não é o seu check-out? Placa traseira, não sei. Isso é o check-out? Uhum. Ah, tá, da frente. Ué, não dá para ver as fotos carregadas. Vai dar carga. Vai dar carga. E a placa tem Mas você estava no check-out ou no check-in? Estava no check-in. check-in. O check-in ainda dá uns 5%. Mas a placa está errada. Mas a placa está errada. A placa está errada, a traseira não tem numeração. Traseira não tem numeração. Está trocada. Vocês acham que esse processo ele foi analisado ou ele só cumpriu o procedimento que foi subido para o sistema? Entendeu a importância que eu quero trazer para vocês? Sei que é correria, sei que é tudo, mas a gente não pode fazer as coisas no automático. Porque é um carregamento que se eu não olhar o que tem nele, na OS, no sistema, eu não sei. Se a fiscalização me parar, eu não sei nem questionar. E fora que esse tema a gente trouxe tem poucos dias. A gente falou das sinalizações, a gente falou dos químicos, a gente falou das importâncias, a gente falou das penalidades, a gente falou de tudo isso. Isso aqui é um veículo que na frente ele tem uma substância, uma placa de uma classe de risco 9, que são substâncias mistas. Só que o meu lado do veículo, ele não coincidiz com essa placa minha de risco, porque se eu for olhar por aqui, a minha placa de risco tinha que ser o 8. E pior ainda, na frente não vai essa. Na frente só vai a laranja. Não tem essa sinalização nas laterais, nem atrás. E o que acontece? Um veículo que dá para mim entender que eu estou carregando uma classe 9, na traseira eu tenho veículo diverso, que quando a placa está assim de novo, sem nada, tem vários químicos. E do lado de um lado do motorista, sei lá que lado que é, eu estou carregando um produto da classe da Onix 1791. Esses produtos aí é porque podia tudo bom misturar, sabe? Podia? Podia muito. Ué, pela foto aí é podia. Entendeu? Que é isso que eu trouxe para vocês, a reflexão do processo. Análise, gente. Eu não quero que a gente só sobe, só cumpre processo, só cumpre regra. A gente tem que fazer essa consciência.
Trazer consciência, a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, entender o que a gente está fazendo, nosso objetivo, entende? Isso aí, eu não sei o que falar. Até porque a gente trouxe esse tópico em pouco tempo, né, Laura? Em pouco tempo a gente trouxe a reflexão. É a mesma coisa que vem do checklist, vem da análise de fotos, dos carregamentos, vem de tudo. Entendeu? Eu tô ali, tô correndo, recebi. Beleza, estou subindo, o motorista mandou uma, já é o suficiente para me colocar lá no sistema e me seguir, porque aí o sistema vai liberar para me fazer outro processo. Entende? A gente não está querendo isso, a gente não quer, né? Na verdade, não. Então, gente, questão de tempo, quando o carregamento tiver alguma dúvida, só perguntar, a gente sai de lá. E outra coisa, conserta no carregamento. um caso maior ainda. Esse carregamento das placas, eu descobri ele aleatório, porque eu não estava procurando placa. Eu estava procurando uma avaria que aconteceu. Porque é isso, né? São E a falhas gente frequentes. E aí, quando acontece uma falha maior, algo mais grave, que aí você vai precisar desse tipo de documentação para poder utilizar como análise, como algum tipo de evidência para algum tipo de defesa, tu vai ter. Aí você vai se deparar com aquilo ali, aí, pô, há quanto tempo está sendo feito desse jeito? Isso que é a pergunta. Quantos não foram feitos daquela maneira, de maneira relapsa, para que aquele ali fosse encontrado ali de maneira aleatória? E na maioria das vezes, casos que dão alguma avaria, algum erro, é os casos que estão mais errados. Foto, gente, eu cansei de fazer na tecla com todo mundo. Preciso de foto, preciso de evidência. Ah, esqueci. Ah, o motorista não tirou. E aí? Como que Primeiro que faz o sistema nem deixa seguir sem foto. Mas eu recebi lá 3 fotos. Eu não analisei as fotos. Eu subi com uma para o sistema só deixar isso. Aí não. Você entende que esse que é o objetivo? É isso constante que eu isso, é isso que eu estou percebendo, que a gente está acompanhando os processos. E é isso, eu estou fazendo automático. Igual, tem carga, às vezes, que a gente carrega de fio hino, de spam. O cara não vai conseguir bater 3 fotos, 4 fotos. Ele bate uma só mesmo. Mas eu tenho que saber se aquela foto é suficiente para mim. Não, sim, eu consigo analisar se aquela foto é eficaz. Com certeza, com certeza. Não é a quantidade de foto, é a qualidade daquele processo que eu estou analisando ele. Sim, entende? Com certeza. O Marden não vai deixar estar aqui, não deixa eu mentir, porque esses dias eu estou pegando no pé dele de alguns processos. Que ele está me ajudando. Ele vai mentir junto comigo. Aleatório, gente. A gente está pegando uns processos que a gente pega para olhar uma coisa, a gente está descobrindo outras coisas. Questões de checklist, tem arquivos de checklist errado. A gente pegou um processo aleatório que tinha tal checklist do veículo, tinha lá documento motorista. Print da seguradora da GR. Print do WhatsApp. Do motorista. Isso não é checklist. Acho que foi um carregamento que deu certo. Mas poderia ter sido um carregamento que é daqueles que a gente tem que ficar correndo atrás do cara, o cara só no Brasil afora. E isso são processos que eu peguei aleatório. Imagina se a gente tiver que ficar acompanhando todos os processos. Todos. Acho que acho que o principal aqui é a questão que o pessoal tem prezado mais pela quantidade do que pela qualidade. Está querendo se cumprir números, bater números, executar grandes números, mas sem se importar como chegou nesses grandes números. A gente está vendo a qualidade de ser deixada de lado para atingir esses números. Para seguir o processo. Não estou entendendo o que eu estou fazendo, qual é o meu objetivo daquilo ali. Por que eu tenho que fazer aquilo com qualidade? Entende? Eu estou só seguindo o processo. Então, e são coisas assim. Quando eu vi também esse processo que funcionou para vocês, de checklist, ter foto de documento, print, gente, qual que é o erro? Qual que é a dificuldade? Meu checklist é qualquer coisa? Sendo que as fotos do que foram colocadas, anexadas no checklist, já estavam no sistema, tudo que está instalado bonitinho. Então, é isso que eu quero que vocês façam para vocês. Reflexão de foto. Isso também é um caso que aconteceu, tá? É a questão do que eu já falei muito, né? Tipo, frisando. Recebi as fotos. O
que a gente acha nessa análise de foto que está no meu sistema? Eu consigo analisar alguma coisa? Algum acontecido, eu recebi, eu consegui analisar que isso aí estava correto para de viagem? Não tem a marcação, não dá para ver nada. Aí dava que fez um carregamento, não? Deixa eu acabar o carregamento. Estava um carregamento. Só que a foto ficou muito perto, não dá para ver o restante das. Tá, mas aí vocês receberam e aí? Pronto. E aí vocês iam seguir? Para seguir no processo? No caso aí, tinha que ter tudo nas costas. Depois acabou de carregar, amarrar, ainda mais uma carga dessa aí. E nós tivemos uma avaria. Esse carregamento foi por conta da Arizona, né? E infelizmente nós tivemos uma avaria, mas é os detalhes da foto que a gente tem hora que vai ser muito difícil analisar umas fotos. Mas é isso que eu peço para vocês. Analisa, não deu, não tem aquela maldade de analisar, vão pedir ajuda, vão pedir um motorista, ou quem estiver lá para ajudar a gente de novo. Porque a gente cerca esses tipos de avaria, esses tipos de acontecimentos que tem. Qual que é a outra foto? Não é carregamento, não é a mesma loja, não. Não, assim é 4 eixos, outra 3. Não? Não chega, não. Não peguei a tua junto, falta. Eu achei o último eixo lá, achei que era 4. Esse também, gente. O que tem de errado nesse carregamento? Eu recebi essas fotos. Para vocês, o que eu tinha que analisar? Estava tudo certo? Se vocês tivessem recebido, vocês estavam seguindo viagem? Entendi. Tá dando para ver agora? Melhor? Nossa, tô saindo. Recebi essas fotos. Tá lá no meu sistema. Vocês iam aprovar? Nossa, não tem Não mais dá para ver direito a amarração. não dá pra ver uma coisa. Pediram o vídeo. Legal. Pra Deixa você. eu ver se você dá uma foto assim de lateral. Tá bom. O veículo é apropriado para esse Esse tipo. veículo inadequado para esse tipo de transporte. Totalmente inadequado. Entendi. Então, aí é o que ressalta, né? A questão que eu falo da análise, do conhecimento, a gente não vai saber de tudo. Só carteira pessoal. E aí a gente acabou tendo umas consequências disso aí também. Tá dando para ver? Transporte. Só carreira normal. Uhum. Beleza, pode passar para outra. Então, primeiro você tá falando. Carreta normal, acostumado em frente. A carreta baixada, né? Carreira normal. Tipo, sai dele, baixada. Carreira normal. Isso aí não faz. Para determinar tipo de carga, assim. Aí nós tivemos uma avaria. Esse tipo de carga com peso concentrado já não suporta isso que acontece. Tá vendo como que é importante tanto antes do procedimento? Se No máquina, se processo. fosse qualquer coisa, daria uma, mas a carga é um peso concentrado. É. E aí, Eu chassi. nós tivemos uma avaria nesse processo. Uma falta de análise. Eu frisei que a gente nós não sabemos de tudo. Tem o Laura aí, o Júnior, indiscutível conhecimento deles. Então, vão ali, eu analisei, vão ali, me ajuda, o que eu posso fazer? Não é fixo. Na verdade, nesse caso aí, Vamos analisar desde o começo. porque nem eu sabia que isso daí era uma carreta normal. No documento fala. Fala. Porque se fosse comigo, ia passar também. Porque Se você olhar em foto, mas no documento lá, você me reboca a carreta aberta. Tá? Não está escrito CRS aí embaixo. O Rodoar ali entregou. não é. Tem embaixo também. Se for parar pela PRF, Passou no metro, já era. Ele não é um equipamento para esse tipo de carga, com peso muito concentrado. Mas se você levar a máquina, 2, 3 máquinas ali, vai tranquilo. E aí eu trouxe para vocês, que ainda está acabando. Então, por que é isso importante, gente? A foto é a nossa primeira inspeção antes de sair a carga, antes de sair o veículo, antes de a gente contratar o veículo. Então, isso aí é muito importante, tá? Mesmo sendo um erro do fornecedor, nós
como transporte, a gente tem a responsabilidade que a gente fala solidária, né? Então, o carregamento é por conta do fornecedor. Talvez no momento que a Arizona comece e segue aquele transporte, automaticamente a responsabilidade, querendo ou não, cai para a gente. Então, tá lá, tô carregando, né? Já fiz o checklist bonitinho, viu, gente? Fiz o checklist bonitinho, principalmente do usuário do veículo, que eu vou fazer. No caso do granileiro, talvez sem filho. Porque os caras não não vai vai tirar, não vai subir para poder filmar só. Tem granileiro mais novo, tem tipo uma portinha lá, parece lá, que você consegue filmar ali. Mas Granileiro não tem como filmar isso. O cara não vai conseguir, não. Um grande baixa, um truque, aí, tudo bem. Né? Mas o graneleiro, o cara não consegue filmar isso. O cara não vai subir 2 metros de altura. Sim, mas são possíveis de fazer isso? E eu penso, né? E eu resto, não sei. Não posso responder. Alguns checklists não são do básico. Vocês podem pegar um processo aleatório ali, pega o processo sem ser Mas os graneleiros também, a maioria, tudo suave. Chato. Dificilmente vai ser regação. Aí, a questão lá, né, a gente fala no fornecedor, analisa, gente, as fotos. É isso que eu tô te falando, que a responsabilidade cai para cima da gente mesmo, por mais que o descarregamento seja por conta do fornecedor, cliente, sei lá, só que a gente está assumindo aquela responsabilidade também desde o momento que a gente sai com esse carregamento de lá. Então, a gente traz essa responsabilidade toda para a gente. Então, não tá bom a foto, analisei, peraí, vamos tirar mais uma foto? A gente sabe que tem motorista que é difícil, a gente sabe que tem lugares que a gente nem pode tirar. Mas se a gente perceber alguma coisa, vamos fazer essa comunicação com o fornecedor aqui. Nós estamos saindo assim, não podemos tirar com foto antes de a gente sair. Não vou pegar essa responsabilidade toda para a gente. Aqui, não deu para tirar foto, tal, a gente vai seguir. E vocês entendem? Para ter análise, para ter o conhecimento e não fazer só o processo. Se não analisarmos, né, que eu falei, podemos aprovar alguma coisa que dá errado sem a gente perceber. Sem fotos nítidas, ficamos sem defesa caso de registro de avaria. Foi o que eu trouxe no primeiro momento. Muitos casos que eu tenho muita dificuldade, inclusive eu estou com um caso aí que eu não tenho foto, não tenho registro nenhum. Eu vou questionar como. E aí eu vou sempre assumir a responsabilidade para isso. Deu um problema lá, eu vou sempre assumir a responsabilidade. Por causa de uma falta de atenção, por causa de um processo que foi feito por fazer, sem saber o intuito daquele objetivo que eu tinha que fazer. Então, e isso é um ponto que eu fiz bastante, acho desde quando eu entrei aqui. Eu tenho muita dificuldade nisso, nesses registros, nessas eficiências dessas fotos, nesses processos. Não fazer por fazer. Pode ir lá. Aqui é outro exemplo prático que eu trouxe para vocês. Não falem, viu, gente? Não falem quem pegou esse carregamento. Desse processo aqui, eu estou saindo com esse veículo. Ele está adequado para mim? Tem alguma falha nele? Eu tenho que seguir? Eu posso. O motorista mandou isso aqui. Subi, analisei. Subi para o sistema. Manda seguir viagem? Pessoal do online também pode falar, viu, gente? Não. E aí, Tuba? O Laura já sabe. O Laura já sabe tudo céu. Então, gente. A outra fotinha lá, tá do lado, tá? A altura aí, as cintas. Seria uma carga em cima da outra? Eu acho. Uma está em cima da outra? Montado? Não, são duas peças. São duas A peças. peça tem que colocar na outra? Olha lá, a peça da frente está encostando nas trás. Tá sujo. E aí, gente? Figurinos, viagem, foi ver essa foto desse jeitinho, liberei o motorista para seguir? Assumindo a responsabilidade? A tua cinta lá atrás está faltando Qual é o preço do carro? A cinta, a altura, o peso. Aí, o peso é complicado, né? Mas tinha que ter lá. Vai.
Na cinta da frente. Então, a Então, cinta... tá faltando eu acho que tá uma cinta baixinha assim. É questão de proteção entre a peça e a outra. É, a proteção entre a peça a outra, a cinta lá tá faltando borracha. A cinta faltando baixo, vai lá para baixo. Pegando essa foto mais nítida, percebemos que É, ó. Cinta faltando borracha. poderia ter uma varia nesse caso aí. É uma cara que poderia encostar na outra. Sim, podia afrouxar e dar. Entendeu a análise? Esses caras não foi Porque eu ia receber essa foto aí, ó. Para mim, aquela peça ia ser tudo junto. Podia vários, cara. Não. Nesse Porque ela caso foi... aí, nesse caso, eu lembro, a gente até mandou colocar um pneu. Sim. Já. Eu não sei se... Foi analisado. É isso que eu ia falar, foi analisado antes. Teve a maldade de pegar as fotos, outras fotos mais nítidas, mandaram no grupo, analisaram as fotos, o Laura entrou nisso, observou, lógico, e pontuou essa questão. Volta para a Laura para mim. Só redar. Então, com as fotos mais nítidas que ele teve, né, e a pessoa mandou para análise também, ele sugeriu colocar aqui, ó, aqui uma proteção. Porque só com aquelas fotos a gente ia seguir. Porque eu olhando assim, ó, para mim, daquela foto que eu recebi, isso aqui para mim estava tudo ligado. Se eu não tivesse mais análise, se eu tivesse só seguido o processo, que é só colocar essa fotinha no carregamento lá e para mim, meu sistema liberar para mim seguir o processo. Entende a importância de entender o que eu estou fazendo? O que eu estou carregando? Ter o pensamento, opa, se eu seguir assim, o que pode acontecer? Entende? Se colocar mesmo, entender o processo, frisando, não fazer por regra, por cumprir padrões, obrigações e processos. Pode ir. Isso que eu já falei, né? Eu pedi ajuda, reforçar as análises, né? Principalmente quando o recarregamento da nossa conta. Poucas vezes, mas acontece. Quando o carregamento também com a nossa conta, analisar bastante. E a mensagem final que eu quero falar com vocês, que o nosso cliente ele não vê a foto, mas ele sente o impacto quando há alguma coisa errada. Igual aquele checklist. Imagina se você foi... A falta dele. Daquela primeira foto. Como que fica a Arizona para aquele cliente? Vocês acham que a gente vai poder ter um carregamento, alguma confiança para aquele cliente de novo? Quem olha a foto com atenção ajuda a empresa, o motorista e o cliente ao mesmo tempo. Então, essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Não fazer, por favor. E ter essa maldade, saber por que eu estou fazendo, entender o processo. Tá? É importante. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, gente. O cliente não vê foto, mas ele vê. Porque a gestão manda foto para o cliente. Então, às vezes, a gente recebe foto com alguém lá em cima fazendo amarração. E aí as meninas pegam e mandam daquele jeito. Eu já falei para a gente, dá uma olhada. Se tiver alguém, não manda. Se ele faz a análise, aí tem hora, nossa, esse aí esqueci, não olhei direito, e está em um ombro lá amarrando. E às vezes não está nem sem nada. Também não tem nada, está se marcando e a gente manda. O que eu pensei? Está tendo pouquíssima foto dos grupos. Tem cliente, pode olhar o grupo da Metz ali. Quantos carregamentos que a gente faz da Metz? Quantas fotos tem de carregamento da Metz? Isso. Pode olhar, tem pouquíssimo. Aí, o grupo está lá, do cliente, a gente pode colocar as fotos lá. Ó, gente, me ajuda a analisar isso aqui. Cláudio está lá, Júnior está lá, Valdeir está. Beleza, todo mundo vai ajudar, eu vou olhar. Agora, se manda no privado das meninas, as meninas sabem que aquela carga ali ia passar. Bom. A gente não sabe analisar esses clientes para a maldade que o Lau tem. Aquele ali é um carro transformado. A gente não sabe. Vai mandar do jeito que está, e se der um problema depois, às vezes, o cliente não analisou na hora, ele vai passar, eu sei que essa foto aqui realmente vai entrar. E aí? E outra coisa, a gente montou um grupo de fotos diversas, de carregamento diverso, porque tem cliente que tem um grupo de WhatsApp, e os que não tem, que pode mandar nesse grupo. Pode olhar lá. Mandou o último carregamento que nós tivemos foi em julho. Mandou foto em julho. Não usa. Não manda no grupo. Agora, por quê? Por que manda no privado das meninas e não manda nos grupos?
As meninas não vão saber analisar, do jeito que recebe a demanda do cliente. E aí, se tiver errado, vai seguir errado. A gente não vai falar assim, ô, fulano, isso é uma razão que está errada. Porque às vezes para nós está errado, mas não está errado nada, está tudo certo. Segundo o processo de análise já foi feito. Sim. Né? Se chegou para as meninas da gestão, é porque a análise já foi feita pelo time anterior. E no Gelog, a gente coloca as fotos lá na coleta, o cliente, quando ele entra na área do cliente, ele consegue ver as fotos. Então, as fotos que a gente colocar no sistema, o cliente vai ver. Então, não é só as fotos que a gente envia no e-mail, vai ficar disponível para ele no sistema. Então, isso é muito importante para a gente. Sei lá, vamos voltar a usar os grupos, colocar as fotos, vamos fazer análise. Ó, se for na dúvida, já marco lá, ou marco junto, gente. Isso aí dá para analisar melhor. Tá certo, não tá, vamos mandar, porque lógico que a gente sabe também que não tem como a gente ficar olhando todas as fotos toda hora. Mas viu que tem alguma coisa diferente, marca alguém para ajudar a analisar. Carregamentos que são mais rotineiros, né? Que a gente tem que carregar, todo mundo já sabe. Como que é o processo, quais são as proteções. Isso, a questão dos tambores dos olhos, a gente sempre teve uma dificuldade com isso. Só que quando foi trazendo essas questões das melhorias dos pontos dos olhos, então acho que todo mundo já tem conhecimento, né? E é consciente de como que vai aquela proteção. Então, aquela proteção dos tambores, eu não preciso de ficar frisando, analisando. Então, tá tudo ali que a gente já alinhou? Beleza. E as outras coisas que eu não tenho conhecimento? Não deixa passar? É só, assim, um ponto muito importante, que é a análise, a gente frisou muito carregamento, tal, que é onde evidencia o transporte que nós estamos fazendo. Eu sempre falo com o Diego, com o Carlos, com o próprio Braia também, aqui de todo o Frota, orçamento, é tudo operação, é tudo um time só. Então, se o pessoal do orçamento não recebe as informações com segurança para cortar, nós estamos assumindo a responsabilidade que não é nossa. A gente recebe lá a dimensão, mas, pô, essa dimensão está meio estranha. Consegue um desenho, consegue uma foto e tal. A gente tem que insistir nisso na análise. Fazer uma análise concreta, fazer uma análise certa para a gente poder seguir com o transporte para dentro. Depois que o transporte está aqui dentro, vai lá para o carregamento e diz, pô, não é isso aí que nós cotamos, não. Aí quando você vai ver, é uma coisa totalmente diferente, que cotamos sem ter a precisão certa, por não ter informação, não fizemos análise. Então, a análise do orçamento é muito importante também no início da trajetória ali. A frota também, nos checklists da frota, tem que ser analisado com mais cuidado ainda. E na operação, isso que todo mundo já falou, a análise é muito importante, foto do equipamento que está sendo mandado. Às vezes o motorista, por esperteza, ele vai ocultar uma parte do caminhão que está ali meio errado. Depois do carregamento, ele vai tirar uma foto que não mostra que a carroceria dele está com um espaço ali para ele colocar o complemento. Então, a análise, a maldade, a saber o que está fazendo é muito importante. E quando tiver dúvida, sempre acionar a gente para a gente poder tentar minimizar o impacto daqui para frente. Avaria, então, assim, depois se a gente tiver as fotos, tudo certinho, legível e tal, a gente não vai ter como... o cliente não vai ter como argumentar uma falha como é nossa. Né? Então, a gente tem que se precaver muito nisso aí. Eu vejo foto dessa aí, quando eu fico muito chateado, chegando das casas, eu fico muito chateado, porque é coisa que a gente fala muito, bate muito, mas às vezes o pessoal deixa a rotina, a pressão, passar por cima do nosso procedimento. Isso é uma coisa que eu falo há muito tempo. Não deixa a pressão passar por cima do nosso procedimento, porque resulta isso aí. Até a perda do cliente potencial. Exatamente, porque muitas vezes, né, a maioria dos carregamentos é responsabilidade do fornecedor. Às vezes ele carregou lá de uma forma errada. Aí ninguém viu, não analisou, foi embora. Aí na hora que está chegando o cliente lá, viu que avaliou, então, como é que a gente vai questionar? A partir do momento que nós iniciamos, a responsabilidade é nossa. É o que a gente falou da responsabilidade solidária. Sim. Querendo não faz para a gente. A gente viu lá, não está caindo, não aceita errado, aí a gente fornecedor para arrumar. Aí eles têm que se virar lá e arrumar. Quando saiu, a responsabilidade é nossa. Valdeir, levantou a mão. Não, é só para complementar o que vocês já falaram aí, eu também estou à disposição aqui, se precisar me ligar, me mandar foto, a Tamires faz muito isso, a Marissa faz muito isso, nos carregamentos que elas acompanham, elas me mandam foto para me ajudar a analisar, para me dar uma ideia, então estou aqui à disposição de vocês,
tá? É só me ligar, só me procurar, para a gente tentar ajudar isso aí e minimizar o problema lá com o cliente, tá? Uma carga que tem uma avaria durante o transporte, tem carga aí que é de exportação, que demora 90, 150 dias para voltar uma peça, refazer essa peça, entendeu? Então, essa análise é muito importante, isso impacta demais uma avaria no transporte, impacta demais no projeto do cliente, tá? Então, isso é transportar e entregar a peça aí é de suma importância para o nosso trabalho e para a nossa sobrevivência dentro do cliente. É mostrar para ele que a gente se preocupa com a carga, se preocupa com o transporte, tá? Esse é um diferencial que a gente tem, que outros transportadores não têm, que acho que ajuda a gente a estar no mercado aí há tanto tempo. Ter essa preocupação com o que a gente está carregando. Obrigada. Alguém vai completar? Não fala do nome dele? Júnior, pode falar. Bom dia, pessoal, novamente. Todo mundo já falou? Ninguém quer falar mais nada, não? Não, pode falar. Tá. Legal, Pode Júnior. falar. Além dessa questão das fotos, também a gente tem visto muito não conformidade, com relação à análise de nota fiscal. A turma também tem feito da mesma maneira que tem utilizado o recurso do check-in e check-out como algo apenas uma etapa do trabalho a se cumprir sem a devida análise, a nota fiscal também tem tido o mesmo comportamento por alguns dos nossos colaboradores, que o pessoal tem apenas despachado, recebeu a nota, nem sequer abre o documento, tem lançado lá no sistema e confiando que o emissor da nota emitiu corretamente. Então, se tem algum erro lá, ou não houve análise, obviamente vai subir o faturamento vai emitir-se até em cima de uma nota fiscal errada, isso que acontecido, porque estamos falhando nessas etapas de análise. Mário, te cortar só um pouquinho. É só para a gente não perder o foco da análise da carga. Válido demais isso que você está dizendo. Mas só para a gente não perder o foco da análise da carga. Tá bom? Pode terminar. Não, é exatamente só completando essa questão de análise, de atenção mesmo ao que está sendo executado, não executar apenas por execução, por cumprir tabela. Tanto com a questão das fontes, quanto a questão das notas fiscais também. Mas, só a questão da nota fiscal, a gente não sobe nota fiscal sem o que a gestão manda para nós. Bom, pelo menos eu, né? Aqui, ó, nós não vamos falar de nota. Nós não vamos falar de nota. Respira um pouquinho. Pode ser tema de outro debate, só porque senão nós vamos perder o foco, tá? Não fique chateado comigo, não. Fechou. Alguém mais quer falar dos carregamentos e das fotos? Porque eu quero falar dos carregamentos e das fotos. Ninguém quer falar mais nada, não? Então tá bom. A Ana quer falar. Pode falar, Ana, por favor. O que eu peço é que quando vocês me encaminharem para algum carregamento, tá me passando o máximo de informações possíveis sobre esse carregamento, né? Se possível, fotos, o que foi combinado, tudo direitinho. Que para mim isso é muito importante, porque muitas vezes eu chego no local e eu não, assim, sem muitas informações em relação a esse carregamento. O carregamento que eu vou acompanhar. Certíssimo. E aí, na operação de campo tem que ter o máximo de informação possível. E se não tiver nenhuma informação, de repente me programar para ir uns dias antes, para a gente poder ver a carga, ver como que ela vai sair, para realmente a gente poder estar evitando uma série de problemas, que quando eu chego no local, a gente acaba verificando, acabo ligando muito para o Júnior, para o Lauro, para o pessoal do comercial, para eu ter essa informação, é muito importante para mim. Sim, certíssimo. Pessoal, eu vou só finalizar, não vou estender muito, não. É engraçado como que quando a gente está alinhado com as coisas, como que a gente vai poupando tempo de muita coisa. Várias das coisas que eu fui anotando, algumas o Lauro disse, algumas o Valdeir já disse, então eu vou procurar só ser conciso, simples e objetivo. Quem da operação, quem da nossa operação, tem menos de 3 anos no transporte? Levanta a mão aí para mim e fala assim, e fala o nome, por favor. Ana. Ana, qual Ana? Ana Sig? Ana Sig está 2 anos na operação. Ô dó. Ana Sig comandava uma operação da Enesa, esquece.
Você falar para mim que você está menos de 2 anos numa Ah, tá. Você transportadora, tá falando tudo bem. Não. No na transporte, transportadora, mas no carregamento de transporte não. carga, caminhão, tá doido. Ana Sig me esculachava quando o carregamento estava errado lá em Arujá. Vocês não estão entendendo. Filho, peraí que Vocês não eu estão tô entendendo. Não, tô falando em transportadora. Não, aí sim, Algumas tudo bem. coisas que eu não tenho prática nisso. Aí sim. Agora, o restante aí da equipe de operação. Quem está menos de 3 anos no transporte? Ana Fala o nome Costa. aí para mim. Na costa Ana Costa? Quanto tempo do transporte, Ana? Eu trabalhei muito pouco com o Dudu, tipo, lá quando ele se montou a empresa, eu fiquei lá. E eu trabalhei mesmo com transporte na Arizona, que eu conheci mesmo. Quantos anos já? Anos. Quantos? Eu fiz A 2 anos ligação. em junho. 2 anos em junho, ok. Fiz 2 anos em junho. Ok. Então tá, a Ana é a que tem 2 anos. O restante tudo tem mais tempo. Por que eu estou trazendo isso, gente? Uma das premissas, Carol, nossa diretora, está aí na reunião, ela pode confirmar isso aí. Uma das premissas que eu tenho junto com o Lauro, com o Valdeir, é a gente evitar trazer novato para a operação, e às vezes o pessoal não entende por que a gente faz isso. Não é porque eu não quero formar a próxima geração, mas é porque a gente tem uma equipe enxuta e eu preciso de gente que sabe o que nós estamos fazendo. Eu preciso de gente que conhece de operação. Correto, Lauro? Essa é uma das premissas que a gente usa? Positivo. Agora, cara, o que adianta eu frisar com o meu RH, o RH lutar, o Lauro tentar indicação, eu indicação, o Valdeir indicação, cada um ajuda com indicação, a gente lutar, a Carol pode falar, a Carol diretora, o tanto que é difícil fazer um processo de recrutamento e seleção, para eu trazer uma equipe que conhece de transporte e essa equipe não fazer o que ela sabe fazer. Ou fazer, como a Thaís bem disse e frisou várias vezes, ou fazer só para fazer, o que é muito pior. Entende? Vocês sabem, cada processo que vocês verem no sistema, ele foi feito e pensado, cara, qual é a utilidade disso na prática? Nós sabemos que tem muita coisa a melhorar no sistema nosso, mas um dos elogios que tem que ser feito é o seguinte, cara, qual a finalidade disso? Qual o uso disso na prática? Cara, para que eu preciso das fotos de check-in sem isso não passa para o próximo processo? É justamente para eu não mandar aquele tipo de caminhão para o carregamento. Cara, por que sem as fotos eu não finalizo o meu processo? É justamente para eu ter certeza que o meu operacional recebeu, analisou e ele incluiu as fotos falando o seguinte: anota o meu IP aí e a minha senha. Eu sou o responsável por ter analisado isso. É isso que foi demonstrado aí na opinião de vocês? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Nós vamos ter uma reunião depois com o time de operação, onde a gente vai tratar de alguns outros pontos. Mas, para finalizar o assunto do café hoje, a gente não é pago por caminhão carregado. Eu acho que quando a gente entende o porquê que está por trás daquilo que a gente faz, comece pelo porquê. Tem um livro do Simon Sinek que fala sobre isso. Comece pelo porquê. Por que existe o transporte? Vocês já pararam para pensar isso? Por que existe uma transportadora? Porque alguém precisa levar de forma intacta uma carga do ponto A ao ponto B. Alguém precisa levar de forma intacta uma carga do ponto A ao ponto B. Essa mão aqui somos nós. Eu ganho dinheiro quando eu entrego a carga no cliente, seja ele onde for, da mesma forma que o fabricante confiou ela a mim no meu caminhão. É assim que a gente ganha dinheiro. Eu não ganho dinheiro simplesmente por transportar de qualquer jeito uma carga do ponto A ao ponto B. Se ela só pode ser levada assim, é assim que ela tem que ser levada. Se ela tem que ser levada assim, é assim que ela vai ser levada. Eu ganho dinheiro por qualidade. Como bem disse o Valdeir, e ele tem bagagem para falar isso, uma transportadora que 95% dela é trabalhar com terceiro, não teria o respeito que tem Arizona, com a pouca frota que tem, se não fosse os processos internos de qualidade que são brigados desde os diretores executivos. Premissas, Valdeir, Cardoso, Adilson, os donos. Premissa. Então, nós não podemos deixar perder isso. Vocês entendem o que foi dito no Café com a Qualidade hoje?
tudo que foi demonstrado, com exceção do caminhão, daquele caminhão com a bobina, que aí demanda de mais conhecimento técnico, que Lauro e eu, e Valdeir, e mais alguns, têm de sobra. De sobra. Posso falar isso com vocês, mas numa tranquilidade. As operações que temos no Grupo Arizona, nós temos conhecimento de sobra para conduzir. De sobra. Então, com exceção desse, que poderiam ter nos perguntado, mas que talvez quem fez não tinha conhecimento. Todos os outros era só ter atenção, boa vontade. Mário Sérgio Cortella, uma palavra que eu gosto muito, que é zelo. Ter zelo, tato, carinho. Carinho naquilo que a gente está fazendo. Entende? Então, eu gostaria que vocês refletissem nesse Café com a Qualidade que teve, realmente dessa forma. Falei, cara, que tipo de trabalho eu quero entregar? Que tipo de profissional eu quero ser? Como eu quero ser lembrado quando eu sair da Arizona? Porque pode ser que fiquemos aqui 20 anos, mas pode ser que saiamos amanhã, cada um de nós. E tá tudo bem, é parte de um processo. Mas como eu quero ser lembrado? Como a minha passagem nesse lugar vai ser marcada? Qual foi a minha marca registrada? Desatenção? Falta de comprometimento ou zelo? Capricho? Ninguém é perfeito e não está sendo cobrado isso, mas está sendo cobrado comprometimento, zelo, carinho, qualidade, tá bom? Então eu gostaria que cada um de verdade refletisse sobre isso. Nós não temos uma... Eu posso falar com muita tranquilidade, porque e agradeço muito a Lili de estar aí, mas todas as equipes de operação aí estão hoje na minha diretoria, na do Valdeir, sejam elas matriz ou filiais, a gente não tem nas filiais comercial, administrativo, então é tudo operação. Então, assim, eu me orgulho muito da gente trabalhar para ter uma condução na diretoria de operações justa, né? Em toda a empresa, claro, mas eu estou direcionando a fala para a nossa operação nesse momento. Então, a gente procura ser muito justo naquilo que a gente faz. Então, quando nos pleiteiam, Júnior, nós estamos trabalhando até 10 da noite, 11 horas da noite, pega serviço 8 horas da manhã, colocamos no terceiro turno. Júnior, isso está complicado, a gente contrata, mexe com documento, colocamos pessoa com documento. Júnior, a gente está investindo em qualidade e também em melhorar a qualidade de vida da equipe. Mas isso tem que ter um retorno. Isso tem que ter um retorno. Não tem problema a gente investir para melhorar a qualidade de vida da empresa e da equipe, mas tem que ter um retorno. O retorno é uma foto bem analisada, o retorno é um procedimento bem feito, não só por fazer, mas bem feito, com zelo, com capricho. Tá bom? Então era isso que eu queria falar. Obrigado, viu, Thaís? Obrigado, Laura. Obrigado, pessoal. Mais alguém? Contou alguma coisa? Online, mais alguém? Tudo tranquilo. Então é isso, gente. Essa reflexão, acho que não tem mais o que falar, né? Agradecer mesmo e seguir com a consciência que nós estamos fazendo. Não seguir só processos e regras que a gente tem que fazer. Tá? Então, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigado, pessoal. Bom trabalho a todos aí. Obrigado pela participação. Obrigada.